Ok. Como já falamos no domingo passado, a primeira metade da Epístola aos Efésios, Paulo trata daquilo que Deus fez por nós, fortalecendo assim a nossa fé, nos dando entendimento, né, da obra de Cristo por nós. A segunda metade, ele vai tratar de como nós devemos andar, de como nós devemos viver, do que nós não podemos fazer, do que devemos fazer, o que buscar, né? Então ele fala da humildade, da mansidão, que temos que ser humildes, mansos, longânimos. Temos que diligentemente, esforçar-nos diligentemente para preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Então, no que depender de nós, esforcemo-nos para manter, para preservar essa unidade que foi criada por Deus. Nós não criamos a unidade, Deus criou. Cabe a nós agora preservarmos. E aí ele vem falando que há somente um corpo, um espírito, uma só esperança, uma só vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então ele vem desenvolvendo esse pensamento. E ele vem dizendo também que nós não podemos mentir, mas falar a verdade em amor, né, praticando o que é justo, trabalhar para ter, não somente podermos nos sustentar, mas também ajudar os necessitados. Então ele vem trabalhando isso aí. Chegamos agora no capítulo 5, onde Paulo vai dar continuidade ao seu pensamento, ao seu raciocínio, dissertando a respeito daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus espera de nós, seus filhos amados. Efésios 5, 1. Sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Mas como que nós vamos imitar alguém a quem nós não conhecemos? Se nós não conhecemos o nosso Deus e Pai, como vamos imitá-lo? Imitá-lo em quê? Na sua essência, naquilo que ele faz, naquilo que ele é, naquilo como ele pensa, age e reage. Então nós temos que conhecer a Deus, o nosso Pai, para que como filhos amados possamos imitá-lo, viver, buscar ter essa imagem e semelhança de Deus em nós. Versículo 2. Como que nós vamos fazer isso? Andando em amor. Como? Como também Cristo nos amou. Então ele está apresentando aqui, a Bíblia diz que Deus é amor. Amor. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, acompanha o raciocínio de Paulo. Sejamos imitadores de Deus, como filhos amados, como Paulo, vivendo, andando em amor, como também Cristo nos amou. Cristo não nos amou porque nós merecíamos, porque éramos bons, justos, retos, íntegros. Ele nos amou apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados. Então, eu tenho que buscar ter em mim este mesmo amor que habitou em Cristo Jesus. Ao ponto, ele nos amou de tal maneira, segunda metade aqui do versículo 2, né, que ele se entregou a si mesmo por nós. Nós amamos a Deus, como filhos amados, amamos a Deus
ao ponto de nos entregarmos, de nos doarmos, de nos sacrificarmos em prol do outro, né? Queremos que a igreja nos atenda, e é dever da igreja atender todos os membros do seu corpo, mas, em contrapartida, não movemos, como diz o ditado, não movemos uma palha para ajudar o outro. Queremos ser ajudados, queremos ser apoiados, queremos que o outro nos entenda, que o outro nos suporte, que o outro nos sustente, mas, quando chega a nossa vez, não, há uma resistência. Então, nós não estamos vivendo, andando em amor como Cristo nos amou. Ele é o exemplo maior, ao ponto de se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Os nossos sacrifícios, aquilo que nós fazemos ao nosso próximo e fazemos por Deus, por amor a Ele, nada é em vão, por mais insignificante que seja. Jesus certa vez disse: se você der um copo de água para um profeta, para alguém que está passando sede, ou a um destes meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Então vejam bem, o que é um copo de água? Né? Mas, então ele começa das coisas mínimas até as grandes, do servir, de se doar o seu tempo, os seus recursos, os seus dons, os seus talentos, tudo em prol do reino, para que haja essa unidade que nós falamos aqui, nos esforçando, né, para manter essa unidade em amor. Ok? Em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aleluia. Versículo 3. Ele começa, nos 2 primeiros versículos, dizendo como nós devemos viver, como nós devemos andar, aquilo que Deus espera de nós. E agora ele vai dizer o que nós não podemos fazer, o que nós não devemos fazer, as coisas das quais nós temos que nos afastar. Versículo 3. Mas a impudicícia, ou seja, a imoralidade e toda sorte de impurezas ou cobiça, desejos carnais, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Então, no meio de nós, no meio do povo de Deus, da igreja, não pode haver pensamentos, sentimentos, desejos carnais, impuros, cobiçosos. Não pode haver. Nem sequer se nomeie, se fale a respeito disso entre vós, como convém aos santos. Isso aí, no mundo, é normal, mas entre os santos, esse tipo de coisa não convém. Temos que fugir desse tipo de coisa. De que mais nós devemos evitar, fugir, nos afastar? Versículo 4. O que não pode ter também no nosso meio? Conversação torpe, conversa vil, conversas sem pudor, palavras de baixo calão. E ele continua, nem conversação torpe. Não haja esse tipo de conversa em nosso meio. Não é somente na igreja, não. É onde formos e estivermos. A gente, dentro da igreja, entre os irmãos, adotamos um linguajar. No mundo, no trabalho, dentro de casa, na vizinhança, em outro, adotamos um outro. Não é aonde formos, aonde estivermos, esse tipo de assunto, de conversa, não podemos fazer parte dessa roda.
desse tipo de conversação torpe. Nem, vírgula, nem palavras vãs, palavras sem sentido, sem conteúdo, sem palavras vazias. É como imagine, você se alimentar ou tentar saciar a sua fome com esses salgadinhos, né, que é rico em sódio, em gordura, mas não tem nutriente nenhum, é vazio, é vã. Você está apenas enganando o seu cérebro. O seu cérebro recebe uma mensagem de que o alimento está chegando, de que você está sendo alimentado, mas não está. Não está. Então, esse tipo de conversa vã, vazia, sem sentido, sem conteúdo, desprovido de verdade, de base, não pode haver em nosso meio. Não pode tomar o nosso tempo. Nem palavras vãs ou chocarrices. O que é chocarrices? Fofoca. Você ficar levantando falso testemunho, fofoca, falando mal do outro. Coisas essas inconvenientes. Vê como que a palavra de Deus é simples? Está aqui. Português claro. Né? Foi escrito num grego claro e traduzido para o nosso idioma com português claro. Qual a dificuldade de entendermos isso? Como eu falei no domingo passado. Quando Paulo diz assim, não mentais uns aos outros, falem a verdade. É difícil de entender? Pode ser que para um ou outro seja difícil de aplicar, mas de entender, não. Ele diz que trabalhe para ter com que se sustentar e ajudar o outro. Qual a dificuldade disso? Então, a mesma coisa, qual a dificuldade de nós entendermos isso? Que devemos andar e viver como filhos amados, imitando a Deus, andando em amor, como também Cristo nos amou, é de fácil entendimento. Ele diz que não pode haver no nosso meio imoralidade, impurezas, desejos carnais, conversação torpe, palavras vãs, fofocas, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ao invés dessas coisas, o que tem que haver em nosso meio? O que tem que haver? Ações de graças, palavras que louvem a Deus, que glorifiquem a Deus. Não é você ficar falando glória a Deus, aleluia o tempo todo, mas sair da sua boca palavras que edificam, palavras que agradam a Deus. Pode até não agradar os seus ouvintes, mas que agrade em primeiro lugar a Deus. Nós estamos aqui no compromisso de pregar a verdade, pregar o Evangelho. Então, primeiro agradamos a Deus. E quem é de Deus vai ficar feliz ao ouvir a ministração do verdadeiro Evangelho. Quem não for, não vai ficar revoltado, vai ficar chateado. Paciência. Quem tenta agradar a todos, a primeira pessoa a ser desagradada é Deus. Pelo contrário, mas que haja em nosso meio antes ações de graças. Versículo 5. Sabei, pois isto, saibam, atenção, saibam isto, que Paulo está falando, que nenhum incontinente, uma pessoa descontrolada, uma pessoa sem noção, uma pessoa sem domínio próprio. O incontinente, ele não tem domínio próprio, ele não consegue, se dominar. Ele é dominado pelos seus desejos, pelos seus sentimentos, pela raiva, pela ira. Então, ele não tem controle de si, das suas emoções. Aqui que Paulo está falando que nenhum descontrolado, nenhum incontinente, ou também nenhum impuro. Olha, ele falou que não pode haver palavras impuras em nosso meio. Nenhum impuro. Pessoas que cultivam, alimentam, sustentam, nutrem pensamentos e desejos impuros.
incontinente, impuro. O avarento é aquele que ama o dinheiro mais do que a tudo e todos. Ele é apaixonado. Ele só pensa em ajuntar, enriquecer. Ele não supre, ele não ajuda na necessidade do outro. Não é uma pessoa grata a Deus, não é uma pessoa generosa, é um avarento. E ele qualifica o avarento aqui, aquele que ama o dinheiro, como um idólatra. Então, o cristão, o evangélico, ele pode até não ter uma imagem de madeira, de barro, de metal, seja o que for, de pedra, e ficar se ajoelhando, se prostrando, praticando idolatria. Mas o que Paulo está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, e é de fácil entendimento, talvez para o avarento isso seja difícil de aceitar, mas é que ele está dizendo que a avareza é idolatria. E ele diz o quê? Sabei, pois isto, nenhum incontinente, impuro, avarento, que é um idólatra, o que é que ele fala? Tem nenhum dessas pessoas que ele nomeou aqui, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, a pessoa que vive na impureza, que não tem controle, não tem domínio próprio, que é avarento, esses não têm herança no reino de Deus. Se ele acha que tem, que quando ele morrer ele vai para o céu, ele está se auto-enganando. Simples assim. Claro como a luz do dia. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. O que é uma palavra vã? É uma palavra também sem sentido. Uma palavra sem base bíblica. Não que ninguém vos engane com palavras sem base bíblica. E nós temos que ter esse cuidado. Como saber se aquilo que o pregador, o professor, o missionário, o pastor está ensinando, está pregando, tem base bíblica ou não? Conhecendo a Bíblia. É alguém que abre a Bíblia e expõe a Bíblia? Ou é alguém que pega um versículo isolado, cria uma ideia e prega algo em cima daquela ideia? Então, se a palavra de Deus diz que o incontinente, o impuro, o avarento não tem herança no reino de Cristo, e aí eu pego um texto que diz que Deus ama a todos, que Deus vai salvar a todos, estabeleço aí uma doutrina e prego isso, é a palavra vã, que não tem base bíblica. Então, ninguém vos engane com palavras vãs, sem base bíblica. Porque por essas coisas vem o quê? O que vem? A ira de Deus. Você quer ser alvo da ira de Deus? Se deixe enganar por palavras vãs. Palavras que acariciam o seu ego, que passa a mão na sua cabeça, que diz que você é lindinho, que você é cheirosinho, que você não tem pecado, você é o bebezinho de papai. Como tem passar a mão na barba de papai, aí você é meu filho fofinho, lindinho, querido. Não é não. Nós precisamos ser corrigidos e orientados por Deus o tempo todo. Não é assim com os nossos filhos pequenos, a gente vai orientando, corrigindo o tempo todo, e aí ele vai crescendo, aí você já não precisa ter aquela atenção quando ele é pequeno. A criança não conhece o perigo, ela quer brincar, ela atravessa uma rua sem olhar para os lados, não quer saber se vem um carro, se vem uma moto, se vem uma bicicleta, não quer. Ela está correndo na cabeça dela, está brincando, está na inocência,
Então, nós cristãos não podemos, nesse sentido, sermos crianças e nos deixar enganar com palavras vãs. Por quê? Por essas coisas vem a ira de Deus. Você quer ser alvo da ira de Deus ou do amor de Deus? Das bênçãos de Deus? Vivemos como aqueles que estão debaixo da ira, mas desejamos ser abençoados. Não tem como. Impossível. Sobre essas coisas vem a ira de Deus. Que coisas? A incontinência, a impureza, a avareza, palavras vãs, impudicícia, né, a imoralidade, impureza. Sobre essas coisas vem a ira de Deus. Não tem como. Isso é fácil de entender. Sobre a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Tem muitos filhos da desobediência achando que são filhos de Deus, que estão vivendo como filhos de Deus, mas não estão. Palavras vãs, inúteis, vazias, falsas, como a da serpente no Éden. Ela usou de palavras vãs. Não, você pode comer, você não vai morrer. Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, você será como Deus. Olha, isso é palavra vã. Pior do que inútil. Ela é falsa, ela é perigosa, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus. E não foi o que aconteceu com o primeiro casal, com os nossos pais, lá no Éden, Adão e Eva? Sobre eles veio o quê? A ira de Deus. Foram expulsos do paraíso. E veio aquelas palavras de condenação, tanto para o homem quanto para a mulher. A serpente eu não vou nem comentar, porque isso é problema dele lá. Mas nós fazemos parte da humanidade e precisamos entender isso. Versículo 7. Portanto, né, já que sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto, não sejais participantes com eles. Não participe dessas coisas. Não participe, fuja dessas coisas. Pois outrora éramos trevas, vivíamos nas trevas, éramos enganados, não víamos a luz. Agora sois luz no Senhor. Andai, vejam como esse verbo andar, Paulo, e que poderia ser substituído, traduzido aqui, tranquilo e calmamente, pelo verbo viver. Vivam, andem como filhos da luz, não como filhos das trevas. Somos filhos da luz, vivamos como filhos da luz, e não como filhos das trevas. Versículo 9. Vivamos como filhos da luz, porque os filhos da luz, olha, porque o fruto, ele vai produzir o quê? As boas árvores produzem bons frutos. Se somos árvores plantadas por Deus, essa questão do fruto agora dá essa ideia. Somos frutos, somos árvores de luz, vamos produzir o quê? Frutos da luz, e não de trevas. E o fruto da luz consiste em quê? Né? Então, os nutricionistas estudam. A acerola, a laranja, o limão contém vitamina C, é bom para isso, para aquilo. A banana tem potássio. A maçã que a Helena gosta, né, também já tem suas... Então, as frutas têm as suas qualidades. Mas o fruto da luz, o que tem? O que nós vamos encontrar no fruto da luz? Bondade, justiça e verdade. Então, os filhos da luz, eles vão produzir frutos de luz, que são o quê? Bondade, justiça e verdade. Não pode haver maldade
nos filhos da luz. Não pode haver injustiça na nossa mente e no nosso coração, dominando os nossos desejos. E nem mentira. Verdade. Bondade, justiça e verdade. Somos filhos de Deus, filhos da luz, então que venhamos a produzir frutos da luz, que consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, voltando lá a Adão e Eva, eles podiam comer de todos os frutos, toda sorte de frutos, maravilhosos, saborosos, riquíssimos, que Deus criou. E que era para o seu sustento e também produzir prazer. Quando a gente come uma fruta saborosa, uma fruta gostosa, não é gostoso? Não produz, não somente está nos alimentando, como está gerando em nós também satisfação. Da mesma forma, os filhos da luz, os filhos de Deus, quando eles produzem frutos de bondade, justiça e verdade, eles vão provar. Provar o quê? O que é agradável ao Senhor. Vão estar agradando a Deus e Deus vai estar também recompensando a ele com sensações, sentimento, com alegria, com felicidade. Versículo 11. Se o versículo 7 diz que nós não podemos participar com eles, Paulo vai reforçar isso agora no versículo 11. Nós não podemos participar. No versículo 11 ele vai dizer assim: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, o quê? Reprovai-as, rejeitai-as. Quando nós aceitamos, participamos das obras infrutíferas das trevas, estamos nos tornando cúmplices. A omissão de socorro, ela pode ser entendida como uma cumplicidade. Você está vendo um crime sendo cometido e você se omite. Você não denuncia. Você se cala. Né? Você está vendo ali uma criança sendo maltratada pelos pais, pela família. Você não denuncia, porque você não quer se meter. Você não quer problema. Mal sabe você que o problema já está aí, porque você está sendo cúmplice, você está se omitindo. E a omissão será cobrada por Deus lá na frente. Talvez a justiça humana nem fique sabendo que você se omitiu, que você fechou seus olhos, que você passou direto, fingiu que não viu, que você não está sabendo. Mas Deus sabe. Deus sabe. E seremos cobrados por isso. Ele diz: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, participando muitas vezes de obras das trevas. Vou participar aí de um evento que é das trevas, que se autodenomina como um evento cristão, do povo de Deus, dos filhos de Deus, mas eu sei que não é. Eu vou participar? Estarei sendo cúmplice. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Antes vocês eram trevas, porém, agora sois luz no Senhor. Agora que eu sou luz, eu vou voltar para as obras das trevas? Eu vou voltar de onde eu saí? Não posso. Estarei sendo cúmplice, estarei concordando. Não preciso nem bater palma, mas o meu silêncio me torna um cúmplice. Porém, reprovai-as, rejeitai-as, repudiar. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas hoje,
está tão descarado, está tão aberto, que aquilo que se fazia no escuro, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, agora é feito à luz do dia, porque se está normalizando tudo. O erro está sendo normalizado. O só referir é vergonha. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, quando são confrontadas pela luz, quando vem a luz de Cristo, eu não vejo problema nenhum nisso, mas isso não é ruim, isso não está errado. Aí vem a luz de Cristo e confronta. Aí eu vejo que eu estava enganado, que eu estava errado. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam o quê? Manifestas. Eu não sabia. Eu estava no engano. Mas agora que eu sei, eu vou continuar no engano? Eu não sabia. Então eu praticava aquilo ali porque eu não sabia. Agora que eu sei, eu vou continuar na ignorância? Quantos de nós aqui no passado não nos ajoelhávamos diante de uma imagem, acendíamos vela, fazíamos promessas e votos e fazíamos... Porque nós não sabíamos. Mas a partir do momento que veio luz, que veio entendimento, o que nós fizemos? Paramos com isso. Deixamos. Então, aquele que mentia, não minta mais. Por quê? Eu não via problema nenhum, todo mundo mente. É o jeitinho brasileiro de sobreviver. Mas aí veio a luz, confrontou as trevas. Eu vou continuar mentindo? Não posso. Quando reprovadas pela luz, se tornam manifestos, porque tudo que se manifesta é luz. Tudo que se manifesta é luz. O conhecimento é luz. O entendimento é luz. Vivíamos nas trevas, tateando, tentando saber, imaginar como são as coisas. Eu acho que é assim. Eu acho que é assado. Mas no momento em que Jesus abre os nossos olhos e nós podemos enxergar nitidamente, por que eu vou continuar vivendo como se eu não conhecesse, como se a verdade não tivesse me sido revelada pela luz de Cristo? E agora ele vai citar Isaías 60, no versículo 14. E aí ele diz: desperta, ó tu que dormes. Você está dormindo. Dormiu no ponto, o ônibus passou. Você está dormindo. Desperta, tu que dormes. Quantos cristãos estão adormecidos, estão anestesiados por essas palavras vãs que acariciam o ego. Que palavra maravilhosa. Estou saindo daqui feliz, leve, porque eu vim para a igreja me sentindo um pecador, porque nessa semana eu menti, eu enganei, eu vivi como os filhos das trevas, mas hoje eu estive na igreja. O pastor, fez carinho na minha alma, com palavras vãs, palavra maravilhosa. Agora eu estou mais leve, não estou me sentindo mais culpado por ter errado. Não estou mais culpado por ter feito aquilo que entristece a Deus. Estão adormecidos, estão anestesiados, estão entorpecidos, estão sob o efeito de uma droga. Então Paulo está dizendo, Deus está falando, desperta, acorda, abre o olho, sujeito. Como? Lembra da parábola das 10 virgens? Das que não tinham azeite na sua lâmpada? E elas adormeceram? O interessante é que na parábola, as 10 adormeceram.
Mas quando elas ouviram a voz dizendo que o noivo havia chegado, ouviram, desperta tu que dorme, havia azeite na lâmpada de 5. As outras 5, a lâmpada estava sem azeite. Ficaram do lado de fora das bodas. Então nós temos que nos manter acordados e com azeite. E Paulo vai falar mais aqui à frente como manter o azeite nas nossas lâmpadas. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Você está dormindo entre os mortos. Você foi tirar uma soneca lá no cemitério. Está dormindo entre os mortos. Tem um bando de morto ali, você vai deitar, tirar um cochilo também. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, então, vede, atenção, vede prudentemente como andais, como viveis. Andem com cautela, com cuidado, porque o nosso inimigo está como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Sempre quando me vem à memória esse versículo de Jesus falando que o inimigo é como um leão, me vem à memória aquelas campinas lá na África, onde tem ali um grupo de zebras, de animais herbívoros, e os leões abaixados, fugindo da direção do vento. Os animais não sentirem o cheiro deles, eles vêm na direção contrária do vento, escondidos, e vão sorrateiramente se aproximando. Aí tem aquele que está pastando, levanta o pescoção, olha para um lado, olha para o outro, e vai e continua. Mas tem sempre um que se distrai. E é esse que se distrai que vai virar o almoço dos leões. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como pessoas insensatas que acreditam em tudo e em todos, e sim como sábios. Mas onde encontrar sabedoria? Com o sábio dos sábios, com Jesus. Em Jesus nós encontramos sabedoria para a nossa vida. Nós não somos insensatos, mas somos sábios e não nos deixamos enganar. Versículo 16, remindo o tempo, não desperdiçando o tempo com bobagens, mas resgatando o tempo. Porque os dias são maus. Todos nós, até aonde eu sei, todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós temos. Uns são mais ocupados, outros menos ocupados, mas todos nós temos 24 horas. No tempo que te sobra, por menor que seja, como você desperdiça? Como você utiliza? Desperdiça ou utiliza? Você joga fora ou você investe em coisas úteis? Versículo 18. Aí ele está dizendo, não vos embriaguem com vinho, no qual há dissolução, há ruptura, há divisão, há brigas, há intrigas. Porque a pessoa, quando ela está sobre o efeito do álcool, ela se torna um incontinente. Como nós lemos já hoje aqui. Perde o controle. Está sob o efeito do álcool. Mas ele diz assim, não façam isso. Lá em 1 Coríntios, ele condena a igreja, quando se reuniam para comer, para celebrar a ceia do Senhor, ele diz assim, há entre vós pessoas que se embriagam. Mas esse vinho
ele pode se apresentar de várias formas na nossa vida. Qualquer coisa que nos embriaga, que nos faz perder o domínio próprio, o controle, que nos torna pessoas incontinentes, que traz dissolução, pode ser caracterizado aí com vinho. Então, não se encha dessas coisas, mas enchei-vos do Espírito. Vou me encher do Espírito, me encher de Deus. No versículo 19, ele vai dizer, mas eu posso perguntar, mas Paulo, como é que eu vou me encher do Espírito? Olha, sexta-feira agora nós vamos ter uma reunião lá no monte, nós vamos lá no monte, nós vamos orar, mas vai em jejum. E não é jejum de 24 horas, não, 48 horas, no mínimo. Aí nós vamos orar, o fogo vai descer, e Deus vai falar, e Deus vai abençoar, e Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Nós podemos também nos encher do Espírito, isso é o enganador falando, provando que você não é um avarento, que você não é um idólatra. Pegue aqui comigo esse envelope e deposite aqui uma boa oferta. Para você provar, para você mostrar para Deus que você não é avarento, que você é uma pessoa generosa. Você está se embriagando. E nos meus mais de 40 anos de evangelho eu já vi muita loucura. Muita coisa doida. De gente usando o nome de Deus para enriquecer, para usurpar, para roubar, ensinando e pregando aquilo que a palavra de Deus não ensina, com palavras vãs, com sutileza. Cuidado, que ninguém vos engane. Seja prudente, não seja nécio, seja sábio. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas como que eu vou me encher do Espírito? Versículo 19. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito? Enchei-vos aqui. Ela está no sentido, é uma ordem, está no imperativo. Enchei-vos. Não é uma sugestão. E o encher tem que ser algo constante. Você foi na sua geladeira, pegou a garrafa, bebeu água, viu que a garrafa está pela metade ou para baixo. Aí você vai devolver a garrafa vazia para a geladeira? O que você vai fazer? Você vai completar. Você vai encher a garrafa, aí volta com ela para a geladeira. E assim, você espera as coisas na sua casa acabar, faltar, para depois abastecer. Às vezes acontece, né? De você se distrair. Mas quando você vê que algo está acabando, que vai faltar, você vai esperar acabar para depois ir comprar? Não, você vê que já está acabando. Você tem ali o suficiente para 1, 2 dias no máximo. O que você vai fazer? Então, enchei-vos. É um imperativo e é uma coisa constante, diária, constante. Como que eu vou me encher disso? Diariamente, falando entre vós com salmos. Se ele vem falando até então daquilo que nós não podemos nos envolver, o tipo de conversa, o tipo de assunto que nós temos que fugir, que nós temos que evitar, que nós não devemos participar, que nós não podemos ser cúmplices, agora ele vai dizer o que tem que estar permeando a nossa fala, a nossa conversa. O que é? Salmos, palavra de Deus, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, aqui está falando aqui, como que eu vou me encher? Você acordou de manhã, né, louvando a Deus. Então, ele fala aqui de adoração, edificação e exortação. Adorando, buscando edificação, investindo no meu crescimento. A palavra de Deus nos exorta.
Então isso vai fazer com que eu me esvazie das coisas do mundo e me encha das coisas de Deus. Versículo 20. Murmurando sempre. A pessoa que está sempre murmurando, que está sempre reclamando, ela vai ser cheia do Espírito Santo. Dando sempre graças por tudo. Mas a pessoa está na igreja, é cristão, vem aos cultos, tem cargo de liderança, é um pastor, seja o que for, mas está sempre murmurando, está sempre reclamando, não é grato por nada, não agradece a Deus, não reconhece a graça, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Aí o Espírito Santo, não quero andar com esse sujeito, não. Negativo, está sempre reclamando. Por isso Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo, que é santo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Não é no seu nome. Ah, Senhor, obrigado porque eu sou essa pessoa linda e maravilhosa. Não. Agradecendo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. É fácil de entender, difícil de aplicar. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que é se sujeitar? É você ter uma comunhão, uma vivência de respeito e cooperação. Vivam, respeitem-se uns aos outros, cooperem uns com os outros, no temor de Cristo. Então, é viver assim, em unidade, sujeitando-vos. Você vê ali um irmão em dificuldades, em apuro, aí você diz, não é minha responsabilidade. Aquela responsabilidade ali é do fulano. Fulano, então, que vá. Você está vendo o outro ali no apuro, no sufoco. Você vai cooperar, você vai demonstrar amor, respeito, consideração por aquela pessoa. Sujeitando-os, fazendo aquilo que, em tese, não é a sua obrigação. Mas no corpo de Cristo não existe isso. Temos que respeitar e cooperar, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Amém?